Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é a verdadeira psicoterapia, porque hoje em dia tem muita gente querendo se tornar psicoterapeuta e isso é muito bom. Isso não é algo ruim, mas as pessoas talvez estejam buscando isso sem nem saber direito em que terreno elas estão pisando. O que é ser um terapeuta, um psicoterapeuta? Pela palavra, pela etimologia da palavra, psique significa alma e terapia, restauração. Portanto, psicoterapia seria restauração da alma. Mas para isso a gente tem que se perguntar: o que é uma alma? Também da etimologia, a palavra alma, ela vem de ânima, e ânima significa movimento. Portanto, alma é aquilo que dá movimento ao ser. Tudo que existe tem ser. A pedra tem ser, a planta tem ser, eu tenho ser, você tem ser, o computador tem ser. Tudo que existe tem ser. Tudo que se movimenta tem alma. Então a pedra não tem alma, a planta tem alma, vegetal. O animal tem alma, animal. E o ser humano tem uma alma espiritual. Esquece essa coisa de que espírito tá ligado com Gasparzinho, com coisa voando. Não. Alma espiritual quer dizer o mundo das inteligências. É isso que significa. Anjo ele tem só inteligência e vontade, ele não tem o corpo. O ser humano, ele é essa mistura entre o anjo e o animal, porque ele tem essa parte elevada da inteligência e da vontade, mas ele tem a parte que o animaliza também, que é a parte dos sentidos, a parte dos desejos, da concupiscência, do irascível. Tá, Elisa, mas então psicoterapia seria restaurar o movimento? Não. Seria restaurar aquela parte mais elevada da alma. Seria restaurar a alma espiritual do indivíduo. O que tem na alma espiritual do indivíduo? Inteligência e vontade. Mas aqui que entra um adendo, que é o diferencial da minha terapia e é como eu ensino os meus alunos. A gente não restaura uma inteligência e uma vontade. Ninguém tem acesso à vontade de um ser humano, nem Deus, nem o demônio. Eles não atuam na vontade. Deus não atua na vontade da pessoa, a não ser que a pessoa queira. Deus, modifique a minha vontade. Senão ele não vai fazer isso. O demônio também, numa possessão demoníaca, ele não se aposta da vontade. A inteligência da pessoa, mesmo uma pessoa que está com uma neurose, um toque, um TDAH, uma depressão, um vício, a inteligência dela nunca para de funcionar. Então, a restauração não seria bem da inteligência e da vontade, mas é uma restauração do ego. O que é o ego? O ego é a história que eu conto para mim, sobre mim e acredito nela. Então, o que a gente restaura na psicoterapia é essa história mal contada, que o paciente está contando a respeito dele. Por isso que eu digo que o nome deveria ser egoterapia e não psicoterapia, porque o que é restaurado é a história. E como que a gente consegue fazer com que o paciente restaure a história dele? Mostrando para ele que ele tem uma inteligência e ele tem uma vontade. É por isso que o papel do terapeuta é mostrar para o paciente que ele tem uma inteligência e ele tem uma vontade. Porque as pessoas chegam no nosso consultório sem saber disso. Elas chegam no nosso consultório sem saber que elas podem usar a inteligência, sem saber que elas podem usar a vontade. Quando eu conto isso para o meu paciente e ele começa a agir conforme aquilo que ele viu, essa nova inteligência, ele fala: nossa, agora eu sei que eu tenho inteligência. Nossa, então quer dizer que eu posso agir diferente. Quer dizer que eu posso pensar de uma maneira diferente. Quer dizer que não é só essa forma que eu aprendi. Quando o paciente cai essa ficha para ele, o que ele começa a fazer? Ele começa a escrever uma história diferente. E é isso que é a terapia. É a egoterapia. É contar a história de uma maneira de acordo com a realidade, de acordo com essas novas escolhas. Eu mesma tinha um super preconceito de terapia. Eu falava: não, jamais, gente. Você acha que eu não sei resolver meus problemas? Por que uma outra pessoa de fora vai me ajudar a resolver meus problemas e eu não? Eu consigo, eu dou conta disso sozinha. Eu sei fazer isso. Eu entendo as coisas sozinha. Para você conhecer algo, você tem que entrar em contato com algo maior. Ninguém conhece, não tem como eu conhecer coisas, né, a mais se alguém não me apresentar. Seja essa apresentação através de um livro, seja através, sei lá, de uma própria inspiração de vida, seja através de uma outra pessoa. É neste sentido que o terapeuta, ele é sempre alguém, ou deveria ser alguém, mais sábio, mais santo, mais maduro do que o seu paciente. Porque aí o paciente, ele entra em contato com alguém que conhece mais do que ele. E eu, por conhecer mais do que ele, eu vou mostrar esse mundo novo para ele. Eu gosto da analogia de que a terapia, ela é como se o paciente chegasse com as peças do quebra-cabeça todas embaralhadas, jogasse em cima da mesa do terapeuta e falasse: olha, me ajuda a montar, porque eu não tô conseguindo montar. Não faz sentido, isso aqui
não faz sentido, essa morte do meu filho, esse abandono do meu marido, essa traição, isso não faz sentido, me ajuda a montar. E o terapeuta vai ajudar a montar, mas como que o terapeuta vai ajudar a montar? Como que você monta um quebra-cabeça? Você precisa ter um modelo do quebra-cabeça montado. Aí você vai olhando ali, né? Ah, aqui tem um verdinho no canto, aqui é o quadradinho, aqui é o ângulo de 90 graus, aqui tem um amarelo, aqui também. Você precisa ter esse modelo montado. O terapeuta é essa pessoa que tem o modelo montado e fala aqui, olha, senta aqui que eu vou te orientar através deste modelo a montar o seu quebra-cabeça. Isso é o ajuste da narrativa. Isso é trazer o paciente do mundo desconhecido para um mundo conhecido. A nossa maturidade, nosso desenvolvimento, ele sempre se dá nesse campo de um desconhecido para um conhecido. Conforme eu vou conhecendo mais, conhecendo mais, conhecendo mais, conhecendo mais, isso também vai fazendo o quê? Vai trazendo esperança no meu coração, vai acalmando o meu coração, porque quanto mais eu conheço que tudo é um bem, tudo coopera para um bem. Mais eu conheço que não existe mal absoluto. Quanto mais eu conheço que eu não sou responsável por fazer a minha própria segurança, que existe uma estabilidade no mundo que ela não depende de mim. Então o terapeuta, ele é essa pessoa que consegue ter um olhar mais do alto, entende? Imagina que você está, né, numa cidade assim, cheia de prédios, e aí o paciente está lá perdido nessa cidade cheia de prédios, e ele quer chegar num parque. Só que imagina, o paciente pequenininho, aqueles prédios gigantes, né, na cidade. E ele fala, gente, como que eu vou chegar no parque, né? Eu nem sei se tem parque lá do outro lado. Como que eu vou fazer? Aí eu atravesso um prédio, cadê o parque? Não chegou. Atravesso o outro, não chegou. Meu Deus, eu tô perdido. E agora? Cadê esse parque? O terapeuta, ele é aquele que tá num avião lá em cima. Então, ele já viu que existe um caminho para chegar no parque. Ele sabe qual é o caminho que o paciente tem que percorrer para chegar no parque. Aí o que o terapeuta faz? Ele pede pro piloto do avião descer. Ele pega o paciente na mão, coloca dentro do avião e fala, vamos dar uma voltinha que eu vou te mostrar que tem saída para você chegar no parque. E aí o terapeuta sobe. De lá de cima, as coisas começam a ter o quê? Proporção. De lá de cima, aquele prédio que parecia ser gigante, ele se torna um prédio de um tamanho normal. De lá de cima, você vê o tamanho das árvores, que são proporcionais. Você vê o tamanho do rio. Você começa a ver que tudo aquilo que você estava dando, né, o tamanho de um leão, era só um gatinho. Na realidade, era só um gatinho. Só que como você estava vendo de baixo, você estava muito assustado, né? O paciente estava muito assustado, com muito medo. Aí o terapeuta pegou ele, levou ele lá em cima, mostrou esses caminhos diferentes, e o paciente fala, caraca, eu não tenho motivos para me desesperar, tem um caminho, e eu que não estava vendo isso, porque eu estava tendo uma visão desproporcional. A doença da neurose, a doença, né, de uma pessoa que está ali no consultório, é a doença da razão. Razão vem de ratio, e ratio significa proporção. A doença da razão, a pessoa não consegue dar a devida proporção aos fatos. Ela torna tudo muito grande, é tudo extremo, é tudo over. Às vezes aquilo que deveria ser grande, ela não tá nem aí, ela tá meio que cagando para aquele negócio. E aquilo que é um simples gatinho, ela tá dando o tamanho de um leão. Então, o terapeuta, ele atua na razão do paciente. Na verdade, o objeto de atuação do terapeuta é mostrar para o paciente que ele tem uma inteligência e que ele tem uma vontade. Com esta inteligência e essa vontade, ele as usa para dar a devida proporção aos fatos, e dando a devida proporção, ele começa a contar uma história diferente, de acordo com a realidade. E a realidade, ela é boa. E é muito difícil fazer isso sozinho. É muito difícil. Por quê? Pela própria estrutura da realidade, a gente não consegue ver a realidade como um todo, né? Se você estiver num campo vendo uma vaca, você vai ver um lado da vaca. Para ver o outro lado da vaca, como é que você faz? Você precisa ou imaginar, ou tem alguém do outro lado da vaca com um espelho mostrando para você como é que é lá. É esse o terapeuta que tá com esse espelho te mostrando como é do lado de lá. Então, você não precisa ver a vaca inteira para agir, para querer montar na vaca, para querer, para querer comer a vaca. Você precisa ver um pedacinho. E pela própria estrutura da realidade é assim. A gente não consegue ter o conhecimento de tudo. Não é para ser assim, porque se fosse assim, sereis como Deus, né? Conhecedores do bem e do mal. Então, não é para você conhecer tudo, mas é para você conhecer aquilo que está ao seu alcance. É para você conhecer aquilo que vai te ajudar. E nesse sentido que o terapeuta entra, para te ajudar a conhecer as coisas o máximo que você puder, não tudo, mas aquilo que está ao seu alcance conhecer. Depois de tudo isso, depois que o terapeuta fez tudo isso, mostrou para o paciente, fez ele sair da ignorância, ele enxergou as coisas de cima, ele conseguiu montar o quebra-cabeça, o que surge? Aquilo que eu falo que é a cura
na terapia? Quando é que um paciente está curado? Quando ele tem esperança. Quando ele sai do consultório sorrindo, mesmo com, sei lá, mãe morto, pai morto, filho doente, perdeu o emprego, eu sei que tudo contribui para o bem. Eu vou continuar lutando. É isso que é a cura de um paciente. É como fazer isso com os seus pacientes que eu ensino os alunos da minha formação em psicoterapia avançada e negócios da saúde mental. Se você quiser saber mais como funciona a nossa formação, tem algum link aqui embaixo com um formulário de aplicação. Você pode aplicar agora e entrar em contato com a nossa equipe. Então, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até o próximo.